Glória a Deus, aleluia, pela oportunidade que o Senhor está me dando mais uma vez de compartilhar mais um vídeo com vocês. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que todos sejam abençoados no dia de hoje. Feliz sábado para os nossos irmãos adventistas e também para os nossos irmãos protestantes, católicos, a todos que Deus colocar nesse canal para assistir esse vídeo, que é muito importante. Há algum tempo eu não posto vídeo, mas é assim, tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é como Deus quer. E a gente precisa aguardar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é? E sabendo disso, eu aguardo o Senhor falar comigo, ao meu coração, para me dizer, para me mostrar sobre o que Ele quer que eu fale aqui, porque esse canal não é meu, né? Esse canal pertence também ao Senhor. Tudo que há em mim e tudo que eu sou pertence ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E então nós vamos começar com a oração e já nós vamos estar falando sobre o tema do vídeo de hoje. Eterno Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço pela oportunidade que o Senhor está me concedendo de compartilhar com meus irmãos, Pai, sobre essa verdade. A Tua palavra nem sempre, Senhor, vai trazer mensagens agradáveis aos nossos ouvidos, mas, ó Deus, são mensagens que precisamos ouvir. Precisamos ouvir a Tua voz. Um pai nem sempre dá somente carinho para o seu filho, mas também disciplina a todos os seus filhos que ama. Assim o Senhor faz conosco também. Por isso eu te peço, ilumine a mente de cada um de nós neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O tema do vídeo de hoje é se preparando para receber a chuva serôdia ou cegos em direção ao abismo. Isso mesmo. Se preparando para receber a chuva serôdia ou cegos em direção ao abismo. E vamos começar esse vídeo lendo a primeira passagem, que está em Isaías. Pegar a Bíblia, né? A primeira passagem está em Isaías 58, verso 1. Vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Enquanto eu vou abrindo aqui, vocês vão abrindo a palavra do Senhor aí também. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quando Deus me chamou para fazer esse vídeo, eu sei que eu teria que falar de vários assuntos que estão dentro do tempo em que nós estamos vivendo. Falar sobre a questão da preparação para receber a chuva serôdia ou continuar cegos rumo em direção ao abismo.
Isso é uma escolha do ser humano. Porque o espírito de profecia diz que todo ser humano ele fará uma decisão. Ele tomará uma decisão consciente. Ninguém vai saber, ninguém vai ficar sem saber o que está fazendo. Um dia, todos terão que tomar uma posição, ou de um lado ou do outro. Não é mesmo? Ajeitar um pouquinho essa câmera porque estava um pouco desfocada. Então aqui diz em Isaías 58, verso 1, que nós temos que clamar. Sim, meus irmãos, nós temos que clamar. Clamar a plenos pulmões, não nos deter. Erguer a voz como a trombeta para anunciar a quem? Ao povo. Anunciar ao povo de Deus, porque o juízo começa pela casa de Deus. E é justo que o Senhor queira fazer a limpeza, a purificação da transgressão, primeiramente no seu povo, para que esse povo puro e santo, como Deus deseja, possa sair para a rua. Possa sair, possa sair e proclamar essas mesmas verdades da palavra de Deus para outras pessoas. Temos que estar aptos. Como vamos pregar algo que não estamos vivendo? Não é mesmo? Então, precisamos viver essa experiência com Deus, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa proclamar para outras pessoas lá fora. Não tem como eu pregar algo que eu não estou vivendo. Isso se chama hipocrisia. E é algo que Deus odeia, é algo que Deus abomina. Vamos para o segundo texto de hoje. Está em Atos, capítulo 3, verso 19 e 20. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer para que possamos estar aptos a receber a chuva cerúlea? Qual é o primeiro passo? Vamos ver aqui em Atos, capítulo 3, verso 19 e 20. Vamos ler? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Amém? Então, aqui está falando que nesse tempo, para estarmos aptos a receber a chuva serôdia, precisamos dar esse primeiro passo, que é se arrepender e se converter. Se arrepender de quê? Dos nossos pecados. Porque não somos perfeitos. Somos cheios de falha, cheios de defeitos, de caráter. Mas, para recebermos a chuva serôdia, precisamos ter o caráter de Cristo. E isso não vai acontecer por ocasião da chuva serôdia. Isso precisa acontecer antes. Precisamos confessar nossos pecados, nos arrepender e nos converter para que isso aconteça. Amém? Vamos para Joel,
capítulo 2, é também uns versos bem conhecidos. Joel, capítulo 2, verso 28. Fala assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Eu só vou ler até aqui. O interessante é que, nesse verso, o Senhor nos deixa uma pista. Qual é essa pista? Ele fala, e acontecerá depois. Depois de quê? Se nós lermos adiante, ou melhor, se nós lermos o capítulo 2 do livro de Joel, um dos profetas menores, não menor em seu potencial, mas de livro menor, desde o início do capítulo 2, se fala de arrependimento, de conversão, de humilhação, de jejum, de promulgar um dia para adorar o Senhor e confessar os pecados, abandonar, para que o Senhor derrame seu Espírito sobre nós. O Senhor quer um vaso limpo para derramar o seu Espírito. O Senhor não vai querer derramar o seu Espírito no lugar impuro, não num coração impuro. Então, não é que o Senhor não queira derramar o seu Espírito. Muitas pessoas podem se perguntar por que Deus ainda não derramou a chuva serôdia? Por que o Senhor ainda não derramou o seu Espírito Santo sobre nós em plenitude para que pudéssemos sair para a rua, anunciar o Evangelho eterno? As 3 mensagens angélicas. Porque primeiro, irmãos, precisamos nos converter. Porque primeiro precisamos nos arrepender. Porque primeiro o Senhor, Ele quer ver da nossa parte, das nossas atitudes, verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão, verdadeira decisão, verdadeira posição. Não é só palavras. O Senhor, Ele quer ver a mudança, Ele quer olhar para nós e Ele quer ver quais são as nossas atitudes. Se converter é mudar de direção. Se converter é tomar uma posição, é tomar uma decisão. Se converter é mudar o estilo de vida. Se converter é passar de um lado para o outro. Como assim, irmão Yara? Você pode estar achando que você está adorando a Deus e, na verdade, você está adorando ao inimigo, porque você está tomando uma posição, está tendo uma atitude, está tomando uma decisão que não vai glorificar a Deus na sua vida. E teremos muitas coisas para falar sobre isso, sobre questão de preparação. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso e mesmo assim ainda teria assunto. Por isso eu creio que não será esse o único vídeo que vou falar sobre isso. Essa é só a parte 1, tá bom? Creio que terá pelo menos mais 3 vídeos falando sobre essa questão. Então aguardem, tá bom? Porque esse assunto é muito amplo, mas ele precisa ser dito. Antes de eu ler as últimas passagens bíblicas e o espírito de profecia, eu queria confessar e falar uma coisa aqui do fundo do meu coração.
que nesse domingo eu fui para o culto. E eu fui para o culto com imensa vontade de adorar o Senhor. Mas quando cheguei lá, eu me deparei com um ambiente barulhento, com um ambiente muito confuso, com muito barulho. Eu não conseguia nem mesmo me concentrar para falar com Deus em oração. E eu pensei por um momento que teria sido melhor se eu tivesse ficado em casa, porque eu fui para aquela casa de oração para adorar o Senhor e não estava conseguindo, porque as músicas que tocavam lá não eram adequadas, não eram músicas que glorificavam a Deus, nem no seu ritmo, nem na sua melodia, nem na sua harmonia. As letras também. E olhávamos para o lado e víamos pessoas que estavam no altar com roupas inadequadas para adoração. E aquilo me deixou muito triste. O meu coração se encheu de tristeza, de pesar, e eu senti muita vontade de vir para casa, mas eu pedi paciência a Deus. Eu falei com Deus que eu não estava aguentando. A minha mente estava muito agoniada, essa é a palavra. A minha mente estava muito agoniada com aquele ambiente. Eu achava que iria para lá, iria encontrar um ambiente tranquilo, com uma música suave, para que eu pudesse elevar a minha mente a Deus. Mas isso não foi possível. Não havia reverência. E eles diziam que estavam prestando um culto ao Senhor, mas na verdade mais parecia um show. Mais parecia uma apresentação de um show. Então, irmãos, eu não estou aqui falando mal da igreja, ou falando do mal dos irmãos. Até porque não citei nome de ninguém. Eu não estou aqui para acusação. Eu não estou aqui para falar dos defeitos de caráter dos outros, sendo que eu também sou pecadora miserável e preciso tanto da graça de Deus como cada um daqueles que estavam lá. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor tem deixado muita luz para nós. Não precisamos andar em trevas, mas a cada dia mais. O homem, ele tem deixado se inclinar para o eu. Ele tem deixado se inclinar para a sua vontade, para a vontade da carne. E por isso, ele coloca as músicas que agradam a sua carne. Eles querem se vestir da maneira que agrada aos seus olhos. As mulheres se maquiar, pintar as unhas, pintar os cabelos da cor que lhe apraz, sem pensar se isto está sendo para a glória de Deus. Essa é a questão. E líderes da igreja, também conscientes da verdade, da realidade, dos erros que são cometidos ali, não vai para o púlpito chamar a atenção do povo e fazer como em Isaías está mandando fazer. Deus está mandando nós clamarmos em alta voz.
Deus não está mandando a gente fazer isso de uma forma escondida, tímida, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está escrito em Apocalipse. Deus quer nos usar para levar essa mensagem, que é uma mensagem dura, mas que pode abrir os olhos do povo para que eles possam reconhecer os seus pecados e se converter a Deus, para que possam ser salvos. Essa é a intenção. A intenção não é de denegrir ninguém. Vamos então para as últimas passagens bíblicas de hoje e em seguida eu vou ler algumas passagens do Espírito de Profecia, tá bom? Essa é a situação em que o povo de Deus se encontra hoje. Jeremias escreveu esses textos há muitos anos atrás. Mas como a Bíblia é atual, como isso se aplica tão certo hoje. Jeremias capítulo 9, a partir do verso 1, tá bom? Olha só o que é que diz aqui. Prover a Deus, a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus que tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. E aqui, quando fala de adúlteros, tá bom, irmãos? Não se trata somente de adultério no casamento, tá bom? Porque adulterar algo é mudar algo, tá bom? É mudar algo que Deus deu daquela forma, né? Deus mandou daquele jeito e o povo quer fazer da forma adaptada ao gosto humano, ao gosto da carne. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui através do profeta Jeremias. Porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando, cada um zombando do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Esta é a realidade dos nossos dias, em nosso meio, em nosso povo. Mentira, traição, adultério, falsidade, né? Irmãos que muitas vezes você confia, mas que pelas suas costas estão falando mal de você. Irmãos que você crê que são seus amigos, que gostam de você,
mas na verdade te enganam. Irmãos que andam de mal com o outro, irmãos que não se falam, irmãos que odeiam um ao outro, irmãos que não falam a verdade para o outro, que armam ciladas uns para os outros. Essa é a realidade de hoje. Mas todos estão lá na casa de oração, do jeito que estão, sem se converter, sem se arrepender, sem confessar os pecados, sem abandonar. E ainda estão subindo lá no altar, dizendo que estão se preparando, para receber a chuva serôdia. Estamos aqui, Senhor, nos preparando para receber a chuva serôdia. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Sinto em lhe dizer, amados, não vai derramar. Não vai derramar. Sinto em lhe dizer que não vai derramar. Não vai haver chuva serôdia sobre aqueles que não querem mudar. Não vai haver chuva serôdia sobre aqueles que não querem fazer nenhuma renúncia, nenhuma abnegação na sua vida, que não querem abrir mão da vontade do eu, seja nas vestes, seja na música, seja na alimentação. Deus só vai derramar o seu Espírito Santo sobre aqueles que estão dispostos a mudar, que estão dispostos a deixar que o Espírito Santo de Deus os transforme, os molde ao caráter de Cristo. Só assim receberão o Espírito Santo de Deus sobre si, sem arrependimento, sem conversão, sem humilhação, sem jejum, sem busca da presença de Deus. Como receberemos o Espírito Santo? Como receberemos a chuva serôdia? Não adianta, irmãos, ficarmos nos iludindo, dizendo lá no púlpito, dizendo na casa de oração, que estamos ali buscando ao Senhor, quando a música que nós colocamos lá não é agradável a Ele e nós sabemos disso. E mesmo assim teimamos e colocamos, porque isso agrada a nossa carne. Não adianta irmos para a casa de Deus com uma roupa inadequada, seja mulher ou homem, com a cara cheia de maquiagem, com as unhas cheias de esmalte, com o cabelo pintado de qualquer cor, sabendo que isso não é agradável a Deus, porque o Senhor deixou essa luz, o Senhor deixou a palavra, o Senhor deixou o espírito de profecia para nos dizer o que agrada a Ele e o que não agrada. Não adianta se iludir, porque estaremos como cegos rumo ao abismo. E se isso for uma escolha consciente, o Senhor não vai interferir no livre-arbítrio. Não pense, não brinque com a misericórdia de Deus. Não pense, eu vou para a casa de Deus vestida de qualquer jeito. E ainda assim o Senhor vai receber as minhas orações,
vai receber o meu louvor, vai receber a minha leitura da palavra. Não, irmãos, o Senhor não vai receber, porque o Senhor não recebe oferta defeituosa. O Senhor não recebe um cordeiro manco. O Senhor recebe o que é perfeito. O Senhor recebe quando é feito da forma como Ele mandou fazer. Aí o Senhor recebe. Porque o nosso Deus, Ele nunca vai contradizer a sua palavra. Ele não vai mandar você fazer de um jeito e Ele vai se conformar em receber de outro jeito. Porque Ele já falou com você para fazer daquele jeito, que está escrito na palavra. E se você não faz, não se iluda que o Senhor vai receber como você quiser fazer. Porque isso não vai acontecer. Estará indo em vão para a casa de Deus, dizendo que vai adorá-lo. Se você fizer isto, segundo a vontade, o desejo e o gosto da sua carne, está se iludindo e está indo rumo ao abismo. Tenha certeza disso. E não vai demorar para você cair. Olha só o que diz aqui. O que o Senhor vai fazer com o povo dele para purificar dessa iniquidade, porque o povo está rebelde, com o coração duro, dura cerviz. E o Senhor, Ele vai ter que peneirar o seu povo, Ele vai ter que colocar o seu povo no crisol para prová-los no fogo, para que assim eles possam sair purificados. E aqui mesmo, no capítulo 9 de Jeremias, diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederei eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? É o que o Senhor vai ter que fazer conosco. Pela nossa dureza de coração, irmãos. Porque não queremos nos adaptar. Dizemos que queremos ir para o céu, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Se não queremos fazer a vontade de Deus aqui, não se iluda, que você não vai fazer no céu. E o Senhor não levará para o céu aqueles que não querem fazer a sua vontade aqui na terra. Porque você seria infeliz. Se você não sente felicidade, se você não faz a vontade de Deus por amor aqui, você não fará lá no céu. Você não fará lá na nova terra. O Senhor conhece o coração do homem. E Ele não vai levar alguém que não tem prazer em obedecer ao Senhor aqui. Olha só o que o Espírito de Profecia diz, eventos finais. Aqui na página 47, diz assim, ó. Um tempo de reflexão, séria reflexão. Se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora. Quando a consagração pessoal é essencial, deve ser feita a pergunta, o que estou fazendo? E qual é a minha obra e missão nesse tempo? Você já se perguntou isso?
Você já parou para pensar no tempo que você está vivendo? Você já parou para pensar qual é a sua posição? De que lado eu estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Pense nisso. Reflita sobre isso. Que posição você está tomando? Quais são, na verdade, as suas atitudes? As suas atitudes revelam que você está do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Olha só o que fala aqui também, na página 52. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo. Então, a reforma de saúde, ela está introduzida nas 3 mensagens angélicas e nós devemos fazer o esforço de aderir a elas. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como transigências pecaminosas, tá bom? Então, dizer para o povo é pecado. Hoje, se você disser, não consuma isso porque é pecado, as pessoas dizem, não, mas na Bíblia não está escrito que é pecado, né? Não é transgressão dos mandamentos, dos 10 mandamentos, mas é transgressão das leis de saúde, porque Deus também criou as leis de saúde. E não são só os 10 mandamentos que nós devemos obedecer, né? O Senhor deixou toda a sua palavra com instruções para que pudéssemos viver em santidade, enquanto estivéssemos aqui, nessa terra, tá bom? Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas completamente rejeitados. Tá bom? A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. São esses os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as dificuldades mentais e morais. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e assim se torna mais difícil resistir ao mal. Tá vendo porque Deus deseja que nós possamos fazer uma reforma de saúde na nossa alimentação? É para a glória do Senhor, é para que possamos ter mais saúde, mas também é para que a gente possa ter uma fé mais inabalável. É para que a gente possa ter uma resistência maior ao mal. Por isso o Senhor fala, dispensa coisas que são nocivas à nossa saúde, à nossa mente, pois o Senhor se comunica conosco através da nossa mente. O Senhor se comunica conosco. Esse é o campo de batalha entre o bem e o mal. Sempre foi assim, desde o princípio. O campo de batalha é a nossa mente, é o nosso coração. Então, se nós
comermos certos alimentos que deixarão a nossa mente, a nossa faculdade doentia, fraca, como poderemos resistir ao mal? Com uma mente débil, como poderemos resistir e discernir o mal para que possamos resisti-lo, para que possamos vencê-lo? É por isso que o Senhor nos orienta a voltarmos ao regime alimentar original. E é sobre isso que nós vamos falar e encerrar nesse vídeo, tá bom? Retornar à alimentação original. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo. O seu desígnio original, que o ser humano subsista, é seu desígnio original, que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor. A alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. Devem ser vistas maiores reformas entre nós. Isso ainda não está acontecendo. Mas aqui está dizendo que devem ser vistas maiores reformas. Ainda não estamos fazendo as reformas de saúde, de vestimenta, de música, de entretenimento e outras coisas mais que deveríamos estar fazendo, como Deus quer. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos em relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Misericórdia. Pensa que reforma de saúde é uma coisa simples? É uma coisa de menos importância? É tão importante quanto qualquer outra coisa que nós façamos para Deus. Lá no livro de Coríntios, diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Então, é qualquer coisa. E qualquer coisa inclui tudo na nossa vida. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer pensando em glorificar ao Senhor e não satisfazer o meu prazer humano, da minha carne, do meu eu. Entende? Então, não vamos mais ficar nos iludindo, indo para a casa de Deus, no altar, batendo no peito e dizendo que nós estamos nos preparando, que nós estamos verdadeiramente esperando que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, quando na verdade na nossa vida nós não estamos fazendo a reforma de saúde e as outras reformas. Nós não estamos buscando um verdadeiro reavivamento, porque o verdadeiro reavivamento, ele começa com arrependimento e conversão do coração. Ele começa com arrependimento, conversão e reforma. Pergunte para Deus, o que é que você precisa mudar hoje?
a partir de hoje, faça esse compromisso com o Senhor. Faça esse pacto com Deus. Pergunte se você não está enxergando. O Senhor vai iluminar os seus olhos para que você veja, para que você tenha discernimento espiritual, visão espiritual, para que você possa enxergar a sua condição diante de Deus. Ainda há tempo para se arrepender. Ainda há tempo para converter o coração ao Senhor. O Senhor está esperando você ir até Ele. O Senhor é quem está mais desejoso de derramar o seu Espírito sobre nós. Mas Ele não o fará se nós não tivermos a devida preparação para receber. Porque o Senhor sabe que o seu Espírito não pode habitar num vaso impuro. O seu Espírito não pode habitar num ambiente sujo, cheio de podridão, cheio de coisas ruins, cheio de sentimentos de mágoa, de mentira, de traição, de adultério. De ciladas para o seu próximo, para o seu irmão. Enquanto isso não acabar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, não receberemos o Espírito de Deus como Deus deseja derramar, porque não estaremos aptos nem para discernir que estaremos recebendo esse poder. E isto não vai ser para transformar o nosso caráter, mas sim para nos dar aptidão para anunciar o Evangelho eterno lá fora, para as pessoas. Mas antes precisamos ser transformados e moldados ao caráter de Cristo, para que as pessoas possam ver o nosso testemunho, testemunho da luz e da verdade em nossas vidas. E quando formos dar a mensagem a este mundo, as pessoas darão crédito por verem que antes de falarmos e proclamarmos, nós já vivíamos isto. Nós já vivíamos esta experiência com Deus. Falar vai ser somente confirmar aquilo que nós já estávamos vivendo. É por isso que o Senhor só derramará o seu Espírito sobre aqueles que estarão dispostos a viver essa experiência. Se você também quer viver essa experiência com Deus, vamos fazer uma oração junto comigo e vamos encerrar o vídeo de hoje pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque somos miseráveis pecadores e necessitamos de sua graça para vencer todo pecado e todo mal. Eterno Deus e amado Pai, eu te agradeço porque o Senhor me usou para compartilhar a tua santa palavra com o teu povo e com quem mais quiser ouvir a tua voz, Pai. Que este vídeo possa chegar a muitos corações, não para a minha glória, não para a minha exaltação, Senhor, pois eu não sou nada. Estou aqui somente como instrumento de vossas mãos, mas que tudo seja para glorificar o teu santo nome, para exaltar, Pai, o teu nome, e para que essas pessoas sejam abençoadas pelo poder do teu Espírito na vida delas, para que seus corações sejam verdadeiramente convertidos a ti, e elas possam enxergar a sua condição diante do Senhor, para que elas possam abandonar os seus pecados e se converter a Ti. Nós te rogamos um dia abençoado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre nós. Amém.
e nos dê a sua paz. Abraço, queridos. Até o próximo vídeo.